Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 233º dia de devocional. E hoje eu quero ler o Salmo de número 126 com vocês. Somente os 3 primeiros versículos que diz assim: Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Ou, em outras versões, vai dizer: Quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. É interessante que quando você lê os Salmos, eles passam de momentos e momentos, né? O Salmo ele era escrito basicamente quando Davi ou quando algum dos escritores dos Salmos, alguns dos salmistas, né? Você tem ali os Asaf, você tem outros, Moisés que escreve um salmo, enfim. Você tem homens que escrevem ali essas músicas, essas canções, e elas falam a respeito de temporadas, a respeito de momentos, a respeito de profecias futuras, né? Como o Salmo 22, se eu não estiver enganado. Então você tem ali momentos que são registrados, são temporadas, são partes das vidas daqueles que estão escrevendo de maneira profética, de maneira física, o que eles estavam passando naquele tempo. Então, quando Davi estava fugindo de Saul, ele escrevia um salmo ali cantando ao Senhor, uma oração cantada, onde ele conta o que estava acontecendo, o que estava acontecendo dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então, os salmos são canções preparadas e moldadas de acordo com as circunstâncias. E os salmos, eles variam muito de salmos proféticos, salmos de batalha, salmos de decepção, salmos de medo, salmos de confronto, salmos de lutas internas, salmos de alegria, salmos de tristeza, salmos de... enfim. E esse é um dos salmos que fala sobre a alegria, quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. E esse salmo especificamente ele fala de uma temporada de restauração, uma temporada de obviamente, algo que estava destruído, algo que estava sem sorte, algo que estava um período em devastação, em destruição, em esterilidade. Fala de um período de restauração para aquilo que era a vontade do Senhor inicialmente. E aqui é um cântico, o título é um cântico de peregrinação, é um cântico daqueles que estão saindo de um lugar e indo para outro. E aí a gente vai ver depois, Senhor, a partir do versículo de número 4, na verdade é um salmo bem curto, mas o versículo 4 vai dizer: Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. E aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Então esse salmo ele é um salmo completo, porque ele fala de um tempo de esterilidade, um tempo onde estava passando por um tempo infrutífero, estagnação, um tempo de pausa, um tempo de pausa prolongada, não é só uma pausa para descanso, mas é uma pausa onde você não sabe quando acaba, mas é um período de pausa, um período de estagnação, onde você se sente realmente abandonado. E o Salmo então vai falar sobre o momento pós o abandono, o suposto abandono, porque Deus nunca nos abandona, Ele diz que nunca nos abandonará e nunca nos esquecerá. Então o Salmo está falando de um tempo onde a gente acha que foi abandonado, mas que Deus está trabalhando, e a palavra de Deus diz que Ele trabalha enquanto os seus dormem. Enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando. Não dormita nem cochila o guarda de Israel. O nosso Deus não para, um Deus de movimento, um Deus que está sempre trabalhando. Ainda que não sentimos, ainda que não sabemos, ainda que não enxergamos, Deus está trabalhando. Porque Deus está trabalhando tanto nas circunstâncias, como em corações, como em vidas, como em caráter, como em pensamentos, como em sentimentos. Deus está trabalhando no nosso todo.
corpo, alma, espírito, ele está nos fazendo resilientes, ele está tratando a nossa vida. Às vezes a gente está num período ruim porque a gente tomou decisões ruins. Às vezes a gente está num período difícil porque a gente tomou atitudes que prejudicariam a nossa vida sem consultar o Senhor. Às vezes somos totalmente responsáveis por aquilo que estamos vivendo e às vezes não somos, mas ainda assim precisamos confiar. Às vezes nós estamos reclamando daquilo que estamos colhendo porque olhamos para trás, deixamos de olhar para trás para ver o que a gente está semeando. Como diz aqui a palavra, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria voltarão recolhendo os seus feixes. Então a pergunta é o que você está plantando ali, né? O que você está fazendo da sua vida de fato para que você possa estar colhendo coisas boas. O que semeia com lágrima, com júbilo ceifará. E aqui, essa restauração é um tempo de alegria, um tempo onde você vê as coisas realmente voltando ao normal, voltando a caminhar, voltando a fazer sentido. É onde a tempestade começa a passar. E você começa a enxergar os primeiros raios de sol. É onde as nuvens negras vão indo embora e o céu começa a ficar claro. É quando você está durante a noite e você começa a ver as estrelas que podem te guiar e ser como um mapa para você. Então, o fato é que esse salmo ele nos remete a muitas coisas que Jesus nos disse, que Paulo nos disse, que os apóstolos falaram. Continua fazendo o bem e se você não desistir, você vai colher de volta, você vai ser recompensado por esse bem. Faça o bem sem olhar a quem, ame o seu inimigo, aquele que dá a sua vida por amor a mim, colherá ainda nessa terra 30 vezes, 60 vezes, 90 vezes mais. Então, tem vários textos onde Jesus e os apóstolos, eles vão, através do Espírito Santo, obviamente, eles vão colocando textos ali na palavra que vão nos trazer esse sentimento de vai passar, calma, vai dar tudo certo. Interessante também falar sobre semeadura, porque aquele que semeia, o fazendeiro, por exemplo, existem coisas que fogem do controle dele completamente. A tarefa daquele que semeia é semear. E a semente, dependendo do que você está plantando, vai demorar mais para brotar. Às vezes os seus sonhos são tão grandes, que vai levar tempo para germinar aquelas sementes. E aí você precisa estar paciente, esperando, regando. É uma coisa que talvez a gente não faz com frequência. Rega com lágrimas os seus sonhos, mas não deixe de regar. Não desista. Que no tempo oportuno ele vai dar crescimento a essa semente. O que você precisa entender é que você precisa estar satisfeito, como Paulo diz, tendo muito ou tendo nada. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Contudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, eu não sei qual período da sua vida você está vivendo hoje, se você está no meio da tempestade, se você está no meio de um período de infertilidade, de esterilidade, se você tem visto a sua vida como algo estagnado, parado, por muito mais tempo do que deveria, confia. O Senhor está trabalhando. Não deixe de fazer a sua parte, não deixe de ser fiel, não deixe de amar ao Senhor, não deixe de ir à casa do Senhor, não deixe de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de cantar louvores, de dar glórias ao Senhor. Em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam, todas, não só as boas, mas as ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo está cooperando. O Senhor está trabalhando. E quando Ele restaurar a sua sorte, eu tenho certeza, você vai ficar como quem sonha. Amém? Deus abençoe sua vida. Reflita sobre isso. Ore. E mesmo em meio às lutas e às dificuldades, agradeça ao Senhor. Porque Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe. E até amanhã.